Oi, me chamo Dayana. Me chamo Ana Clara. Hoje a gente vai apresentar a fase 2 do Tech Challenge. No nosso projeto, seguindo o requisito do desafio, cada microserviço foi desenvolvido no seu próprio repositório do GitHub, garantindo autonomia de código e ciclo de vida. Cada repositório aqui contém o seu próprio README. Optamos por fazer o orquestrador também, para gerenciar a infraestrutura. E todo o necessário para rodar o projeto está contido aqui no README certinho. Com base no que a Day explicou, vou passar um pouquinho da nossa base, de onde a gente começou, né? Então, conforme foi proposto, a gente usou como base o entregável da fase 1, que era um monolito fortemente acoplado, onde a gente tinha ali todas as controllers, todas as funções no mesmo sistema. E a gente pegou esse mesmo contexto e passou para a divisão, onde resultaram em 4 microserviços, sendo que 3 já existiam dentro do módulo que a gente tinha, que eram o users, o catálogo e o payments, né, que se refere o users ao cadastro de usuários, o catálogo está ali dentro as promoções, os cadastros de jogos e a compra, e aí tem o payments, que é o processamento da compra. E tivemos mais um novo microserviço, que é o do notifications, que é o responsável pela notificação dos eventos que acontecem entre os microserviços. Então, quando a gente cria um novo usuário, é enviado um e-mail de boas-vindas, quando a gente processa uma compra, a partir do momento que ela é aprovada, é enviado um e-mail ali com a notificação de aprovação daquela compra. E também criamos um quinto repositório referente à infraestrutura, onde toda a parte de orquestração de deploy, de containers, está contida nesse repositório. Exatamente. E passando aqui para a parte da implementação do deploy com o Kubernetes, conforme exigido no desafio, nós criamos o manifesto de cada microserviço com o seu próprio deployment para gerenciar os pods, com o config map, né, para expor variáveis não sensíveis, com o service aqui para fazer a comunicação dentro do cluster, né, interno, e o secret para guardar as informações sensíveis ali. Então, da parte de manifestos, cada um tem o seu separado, né, conforme demonstrado aqui. Pagamento, deixa eu puxar aqui só um minutinho. Pagamento e notification também. Para a parte da containerização, utilizamos o multistage build, né, do Docker, onde a gente usa esse DK do .NET apenas para compilar e gerar os artefatos. Então, dentro de cada repositório, a gente colocou aqui o Dockerfile com todas as instruções necessárias para fazer o build ali da aplicação, né, onde a gente gera, onde para gerar a imagem final a gente usa apenas o runtime para que a gente tenha uma imagem ali de produção mais enxuta e mais rápida. Então, aqui a gente tem as orientações dentro do Dockerfile aqui do notifications, e isso se repete para todos os outros microserviços. Então, aqui dentro do payments também temos essas mesmas orientações. Aqui dentro do Dockerfile, como a gente está usando o .NET para todos os microserviços, eles executam ali ações bem parecidas. Então, temos aqui também o do users e o do catálogo. Voltando. Então, passando um pouco aqui para a parte do orquestrador, a gente subiu a instância do Rabbit toda aqui, né? Foi o broker que a gente escolheu para fazer a comunicação assíncrona entre os microserviços. Então, toda essa parte estrutural do Rabbit está aqui na infra. Certo? E a mesma estratégia a gente utilizou para o SQL Server. Então, a gente criou aqui um arquivo onde o orquestrador ele gerencia desde a disponibilidade do SQL Server até mesmo a execução das migrations. Então, dentro do Docker Compose, a gente garantiu ali que as migrations e os pods mesmo não subam antes da instância do SQL estar ativa. E através do Kubernetes, a partir dos arquivos de deployment, a gente conseguiu definir a execução das migrations, né, garantindo a integridade do esquema até que seja liberado os pods. Então, aqui a gente tem essa configuração de SQL para o user e para o catalog, que são as nossas duas APIs que têm banco de dados. Então, por exemplo, aqui dentro do deployment, a gente tem a configuração aqui dos containers, a parte das migrations, para que ele possa fazer as execuções, tanto aqui no users quanto no catalog. Certinho? E Certo. para subir aqui com o Docker, né, vamos fazer já o deploy, a gente entra no orquestrador e chama esse Docker Compose aqui, e aí tudo já funciona, né, a partir dessa execução do Docker Up por aqui. Vai subir um ambiente de desenvolvimento, né, e vai expor para a gente as portas tanto para o catálogo API quanto o User API.
finalizando aqui a execução, né, do Docker Compose. Só um comentário a mais aqui, a gente tem também um .env, que é para manter as variáveis, né, de banco e sensíveis aqui do Docker também. Aqui os containers todos subiram, executou a migration, né, no outro container auxiliar, e tudo certo com o nosso deploy. Certo. Então, agora, eu vou demonstrar o fluxo do cadastro de usuário. Então, vou demonstrar tanto a autenticação, o cadastro e os eventos acontecendo, né, do user created e a notificação enviando. Então, eu vou abrir aqui a nossa API de usuários. Bom, aqui a gente consegue ver que a API de games também já subiu, com sucesso. Vou abrir a outra, que é a do usuário. Então, primeiro eu vou fazer a autenticação do usuário aqui na nossa API. E vou fazer o processo da criação do usuário. Então, aqui dentro a gente já tem o nosso método. Então, aqui ele criou meu usuário com sucesso, e a gente consegue verificar aqui nos logs, né, de cada container o que aconteceu. Então, dentro do user, a gente tem um log que demonstra que o evento foi enviado, né? Então, aqui a gente consegue ver que o cadastro foi persistido no banco, então a gente tem o user ID e o correlation ID que ele gera, e que o nosso evento de criação foi publicado. Então, ele gera, né, um ID do evento, e a nossa correlation ID mostra que o destino foi lá o Rabbit. Então, se a gente vir aqui para o nosso container de notificação, a gente consegue verificar que o evento ele foi consumido, né? O e-mail de boas-vindas foi enviado para esse destinatário, que foi lá o usuário que a gente criou, e o evento foi processado com sucesso. Então, todo o fluxo de criação e notificação, conforme foi proposto, foi executado com sucesso. Certo, vamos fazer um fluxo agora de compra de jogo também. Aqui, eu vou cadastrar um jogo, para a gente poder fazer uma nossa fixa. Foi, Eu tô contactando. Beleza, vou pegar um jogo aqui, para a gente poder fazer simulação. Certo, cadastramos um jogo e agora eu vou fazer a compra desse jogo. Beleza? E certo, a gente vai conferir também esse fluxo de compra de jogo, quem inicia, né, a primeira mensageria, que é o catálogo API. Então, ele recebe essa iniciação de compra de jogo, né? Aqui, ó, order placed event publicado. Ele manda para o pagamento, depois a gente vai olhar lá a mensageria, mas o pagamento lá é processado randomicamente, 90% aprovado, 10% aprovado, então aqui a gente teve um aprovado. E, em seguida, ele recebe também compra aprovada, que é só um outro log aleatório, né? Mas seriam esses, o de envio e o de recebimento. Então, aqui voltando para o pagamento, ele também, ó, recebe esse order placed event, desculpa, ele faz esse processamento e ele publica. Então, esse pagamento ele vai publicar tanto para catálogo quanto para notificação. Vamos olhar também notification aqui. Ó, o pagamento foi processado. E e-mail de confirmação de compra enviado também. Então, funcionando conforme o requisito do desafio também. isso. Acho que além da gente demonstrar aqui também as nossas APIs, é válido também a gente mostrar aqui as nossas filas, né? Só para fins de demonstração mesmo. Legal. Então, a gente deixou configurado com as credenciais padrões mesmo do Rabbit. Então, aqui a gente consegue ver as filas, né, que a gente tem ativas. Então, as filas foram criadas quando a gente subiu os nossos pods. E, basicamente, é isso. Então, agora eu vou demonstrar a subida do nosso ecossistema aqui através do Kubernetes. A gente criou esse arquivo de deploy que faz a subida ele faz a execução do deploy e faz a subida de todos os ambientes ali dentro, né, todos os containers e etc. Então, primeiro eu vou derrubar o que a gente havia subido pelo Docker. Então, eu vou colocar o comando aqui para executar. E vou iniciar a execução a partir do Kubernetes. Vou só limpar o terminal aqui para ficar mais fácil.
Então ele vai começar a execução do arquivo de deploy, onde ele vai fazer a subida de todos os pods. Um ponto importante também que foi mencionado dentro da emenda é com referência à conexão dos pods ali, né, a partir do DNS dentro do cluster. Então, a gente fez isso aqui a partir dos arquivos do manifesto, né? Então, dentro da service de cada um dos microserviços, a gente fez a configuração para que a comunicação ocorresse da forma correta. Então, a partir do arquivo service, como pode ver, a gente fez isso para notification, para o payment. Isso aqui não tem, né? Só o Tá payment dentro não tem. do. Isso, o payment ele ficou. Como o payment e o notification eles são event processors, eles não têm camada de HTTP, então não torna-se obrigatório que tenha um service. Porém, nos demais microserviços, né, de usuários e de catálogo, a gente colocou devido a essa exposição mesmo da camada HTTP. Então, temos aqui dentro do users a configuração aqui de portas, etc., e no catálogo. Também, como a Adé mencionou lá no começo, a gente tem os secrets aqui dentro dos manifestos, né? Então, para não expor a informação, a gente criou esse template onde demonstra as informações que a gente precisa que sejam informadas para que possa subir com sucesso, certo? Então, vamos ver se ele já subiu. Aqui, a gente consegue demonstrar que todos os pods eles estão rodando, né? Isso a gente consegue fazer também aqui a partir do comando get pod. Eu copiei da minha máquina. Então, aqui, o status de todos está como running, então todos subiram com sucesso. Temos também que aqui também mostra, né, que eles não têm um IP externo, ele mostra que o IP de cada um dos clusters, né, e como eles se comunicam, atendendo ao requisito ali do que foi solicitado, né, para que eles não se comunicassem só através ali do localhost. E aqui, um exemplo, né, do nosso endpoint. Acho que é isso, né? É isso, terminal do cluster, né? Certo. Então, a gente consegue exibir aqui também a partir do Docker Desktop, né, todos os nossos containers aqui dentro do Kubernetes. Então, ele mostra que todos estão aqui available, todos estão rodando, o cluster está ativo. E demonstrando que a gente conseguiu executar com sucesso aí o deploy a partir do nosso orquestrador de toda a nossa infraestrutura e arquitetura ali do FIAP Cloud Games. Seria isso, então. Obrigada, gente, e até a próxima fase aí. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.